Hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de matemática e física e sou estudante de licenciatura em computação lá na Rural também, beleza? Simbora para o vídeo de hoje, onde vamos entrevistar a professora Juliana. Juliana vai comentar sobre o curso de pedagogia e a relação dele com matemática também, por que não, né? Então, simbora para o vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Vamos espalhar esse vídeo aí para o pessoal assistir, certo? E é isso. Então, solta a vinheta e vamos que vamos. Boa noite, Hugo. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aí para participar, né, desse vídeo falando um pouquinho sobre a minha área, né, que é pedagogia. Meu nome é Juliana Câmara. Hoje eu sou professora do 5º ano no Colégio Grêmio Educativo, mas eu digo que a minha história com pedagogia, com educação, na verdade, eu me sinto como escolhida pela educação, né? Eu me formei em outra área, eu me formei em turismo, e me especializei na área de produção de eventos. Então, eu trabalhava produzindo eventos, eu viajava produzindo alguns eventos, escrevia projeto cultural para fundar, para a cultura, mas sempre gostei da área da educação. Então, mesmo dentro da área de turismo e na área de eventos, eu ensinava, né? Cheguei a ensinar nos cursos técnicos da Maurício Nassau, na área de lazer, né? De turismo, né? Que era o curso de hospedagem, agenciamento de viagem, técnico em guia de turismo e produção em eventos também. Me tornei coordenadora do curso. Então, assim, foi quando eu conheci essa área de educação e me apaixonei. Mas desde criança eu gostava de dar aula, né? Eu me lembro que na comunidade onde eu morava, eu tinha uns 9 anos, assim, mais ou menos, minha mãe comprou um quadro, e aí tinha as meninas menores da rua, eu dava aula lá no quintal de casa. E até hoje eu encontro o pessoal que fala assim, Juliana, eu aprendi a ler contigo, né? E aí eu achava muito interessante, porque eu era tão pequena, eu tinha 9 anos, e eu gostava de fazer aquilo. Então eu acho que a educação já estava dentro de mim, e talvez eu nem soubesse ainda. Foi quando eu resolvi, né, abrir mão do meu trabalho, né? Eu estava trabalhando na época com produção cultural e estava uma época de queda na minha área, então eu juntei o útil ao agradável e eu disse, não, eu vou investir em algo que eu tenho vontade. Aí eu li um livro, que foi esse livro, inclusive, que me estimulou, né, a mudar minha vida, assim, como um todo. Eu li um livro, que é um livro de Paulo Vieira, é até um coach, e ele fazia alguns questionamentos. Onde é que você quer estar daqui a 5 anos? O que é que você quer estar fazendo daqui a 5 anos, né? E aí eu comecei a me perguntar. E eu olhei assim e disse, eu vou fazer o curso de pedagogia. E comecei a fazer o curso trabalhando ainda na área cultural. Até que, né, eu recebi uma proposta para estagiar e resolvi abrir mão de tudo, de emprego, de tudo, e começar do zero. Mesmo que recebendo menos, mesmo sabendo que minha vida ia mudar, eu ia voltar a um ponto, né, como estagiária, mas eu aceitei. Foi assim, a coisa mais incrível que eu fiz, porque ali eu me identifiquei de verdade. Eu disse, não, eu estou no caminho certo. É porque meu medo era ter dúvidas, né, de fazer uma nova graduação e no meio do caminho eu achar que realmente não era aquilo que eu queria. E aí o meu primeiro contato foi com a educação especial. Eu trabalhei acompanhando uma criança autista e uma criança com alguns transtornos, era um TOD, TDAH, né, desconfiança de dislexia também. E foi assim, foi muito amor. Eu chegava em casa exausta, mas eu amava o que eu fazia. E foi quando eu dei continuidade, né, à área de pedagogia e tive a certeza que realmente eu estava no caminho certo. Muita gente me chamou doida. Acredita, Juliana, tu vai começar tudo de novo, vai deixar. Muita gente não incentivava e muita gente incentivava. Muita gente dizia, Juliana, sempre achei tua cara. A área de educação é sua cara. Assim, você sempre quis fazer algo que mudasse uma realidade, né? E eu acho que a educação é uma maneira de você fazer isso. E realmente eu vivia batendo nessa tecla. Eu dizia assim, eu quero trabalhar em alguma coisa que eu consiga mudar a realidade de alguém, né? Nem que seja dentro da minha sala de aula, mudando aos pouquinhos e que isso vá replicando na sociedade, né? Então, assim, eu me encontrei na área da educação. Eu acho que a sala de aula, eu não me vejo em outro lugar que não seja a sala de aula. Aliás, eu me vejo, se for também trabalhando com essa parte de educação especial, né, que tem a ver com a educação. E eu me encantei. Eu digo que foi amor à primeira vista. Eu não acredito em amor à primeira vista, mas em relação à educação, eu digo que foi amor à primeira vista, porque
eu me envolvi de uma maneira que era uma junção de emocional com aquela satisfação de você estar fazendo algo que você gosta e que, no fim das contas, te dava a certeza de que era aquilo que você deveria seguir na sua vida, entendeu? E essa questão de muita gente chamar de doida, né, na brincadeira ou não, é porque, infelizmente, assim, no nosso país, a gente sabe que a educação ela não é valorizada. O professor ele não é valorizado como deveria, né? É uma área difícil, né? Apesar de prazerosa para mim hoje, eu faço o que eu gosto. Mas tem muitos desafios, né? Independente se você está em iniciativa privada, iniciativa pública, é bem desafiante. Mas, assim, eu realmente me encantei com a área. Foi uma coisa que me deu a certeza de que era aquilo ali que eu deveria fazer. Independente de já ter me formado, de idade, eu não tive medo, né, de fazer e já estou no último ano. Estou me formando agora esse ano em pedagogia e já atuando, né, em sala de aula no Colégio Grêmio Educativo nos 5º anos, primeiro, da manhã e tarde. Que massa, que massa. Então, agora a ideia da gente vai ser falar um pouquinho do curso de pedagogia. Como é o Certo. curso de pedagogia? Ele pode ser dividido em algumas partes, sei lá, posso falar de partes, dividido em módulos. Como seria o curso de pedagogia para você? Então, o curso de pedagogia, assim que eu entrei na faculdade, né, eu fiquei com muito medo, porque eu comecei a me empolgar muito com o curso. Eu fiquei pensando que aquela empolgação poderia ser o fato da novidade, né? Eu não ia, não, será que eu não vou gostar da área? Eu estou arriscando tudo da minha vida de novo. Mas, assim, o curso me encantou. Assim que eu entrei, né, as discussões que começaram, a gente, no início do curso, a gente começava a trabalhar muito essa questão do lúdico, né, com o infantil, de aprender realmente como é que funcionava o comportamento da criança. E aí, eu costumo dizer que tem a questão comportamental, né? A área mais de humanas. Tem a área de exatas, que é que envolve a matemática, né? Porque o pedagogo, ele precisa aprender, né, a didática de todas as disciplinas para poder trabalhar isso em sala de aula, tanto para o infantil como para o fundamental, que é o que eu costumo dizer que se divide mais assim o curso, né, no infantil e fundamental. E ainda tem um plus aí que é EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, que a gente precisa conhecer os conteúdos que trabalham no fundamental, né, mas para trabalhar para um público diferente. Você não vai trabalhar em sala de aula para adultos, como você trabalha para crianças. Então, aí a gente entende um outro tipo de comportamento, né? Então, a gente estudou psicologia, né, da educação, pesquisa em educação, língua portuguesa, literatura infantil, contação de história, né? O que é que a gente faz para poder realmente atrair uma criança para assistir tua aula, né? O que é que ela deve ter para se tornar uma aula atrativa? A uma aula significativa, né? Que hoje se fala bastante nessa questão de significado, porque assim, o que se fazia antigamente, né, que a gente chama de ensino tradicional, era aquele ensino mais engessado, não se preocupava com o processo, se preocupava somente com o resultado. Então, assim, a criança ela tinha a obrigação de aprender, independente de como fosse. Numa linguagem popular, tipo goela abaixo, né? Você vai decorar e vai ter aquela cartilha que não tem nada a ver com a tua vida, né? Mas uma palavra acaba tendo o mesmo som que a outra palavra, mas não tem significado nenhum. E hoje em dia, o foco é muito mais no processo, para se obter um resultado. Então, assim, como é que a gente pode fazer para tornar esse conhecimento algo que é significativo, que tem a ver com a realidade daquela pessoa, né, daquela criança? Eu vou falar de algo que não tem nada a ver com a realidade e talvez ele não se sinta pertencente àquele conteúdo e não aprenda como vai ter aquilo ali na prática. Então, o curso, ele divide muito isso, assim, a gente sempre direcionar o que a gente está aprendendo para criança. Então, a gente tivemos disciplinas de sociologia, né, para trabalhar essa parte de comportamento social, né? E como é diferente essa questão do aprendizado, infelizmente, em relação às classes, uma criança que ela tem menos acesso à informação e uma criança que tem mais acesso à informação. Então, a gente teve que estudar todos os percursos sociais, né, dentro da educação para saber o que foi que evoluiu, né? A legislação, o que é que mudou em educação? O que é que acontecia antigamente que hoje é diferente, né? O que foi que evoluiu? O que é que a gente precisa saber que mudou na educação para poder usar isso em sala de aula? E eu acredito até, inclusive, que pessoas que já se formaram há muito tempo deveriam estar sempre renovando isso, para saber o que é que mudou, né? Para saber e não ficar parado realmente
naquela educação lá de trás. Isso não significa, Hugo, que a educação tradicional ela é ruim, tá? Porque, assim, eu acho que o que a gente tem que perceber é conseguir mesclar. A gente pode usar algumas coisas do tradicional, adaptando para o novo, né? Porque, assim, tem criança que aprende de um jeito, tem criança que aprende de outro jeito. Então, a gente aprendeu na faculdade, por exemplo, não apenas uma metodologia de ensino, mas quais são as metodologias de aprendizagem, né? Como é que cada pessoa aprende? E não só como a gente deve ensinar, mas como é que cada criança aprende? Ela é mais visual, mais auditiva, ela aprende mais com vídeo, ela aprende mais com texto, né? Em grupo, aprende mais com jogo. Então, a gente começou a entender um pouco desse processo, né? E, além disso, claro, né, a gente trabalhou disciplinas como metodologia de pesquisa, né, para poder realmente, quem quer entrar na área de pesquisa em educação, né, quem quer ser um pesquisador, né, que é importante. E aí a gente aprendeu bastante sobre pesquisa em educação, falei da literatura infantil, né? A gente aprendeu, por exemplo, nutrição infantil. Aí você me pergunta, poxa, Juliana, o professor ele tem que saber sobre nutrição infantil, né? Claro, assim, por exemplo, além da gente dar aula sobre alimentação saudável para a criança, né? Dentro da sala de aula, a gente vai lidar ali com culturas diferentes, né? Uma criança se alimenta de um jeito, outra criança se alimenta de outra forma. E como é que a gente faz para mudar, por exemplo, para incentivar uma alimentação saudável? Como é que a criança ela vai entender? No quinto ano, por exemplo, que a gente trabalhou valores energéticos de cada alimentação, né? Caloria. Como é que a criança vai entender o que é que faz bem para ela? Se a gente não conseguir passar isso, né, de uma maneira, como é que eu posso falar? Na prática e num discurso mesmo de alimentação saudável. Além de tudo isso, também para saber lidar, né, com situações do cotidiano. Principalmente a professora que é do infantil, né, ela vai lidar muito com isso, porque assim, os maiores eles são um pouco mais independentes, né? Mas a criança menorzinha do infantil, ela tem uma dependência maior para se alimentar, né, para conhecer a higiene, né? Como é que ela vai lavar as mãos para poder comer, o que é que aquilo pode afetar ou não, enfim, tem uma série de fatores. A saúde da criança e a matemática, né? A matemática, falando agora, entrando aí um assunto que você sabe muito, né? E que A eu gente gosto, né? gosta bastante, né? A disciplina de matemática, que para o infantil é de uma maneira, para o fundamental de outra maneira. Né? O infantil ele usa muito mais o lúdico, né? Trabalha muito, não que no fundamental não use, sabe? Eu acho que o lúdico ele tem que estar presente até o ensino médio. Se o professor conseguir trabalhar isso, é bem legal, porque hoje a gente tem, por exemplo, gamificação, que você pode usar do fundamental 1 ao ensino médio. E não deixa de ser algo lúdico, né? De uma maneira com a linguagem mais virtual e uma linguagem mais atual dessa geração, né? Que vive na internet, vive no celular, e aí você consegue atingir aquele público que já nasceu assim num mundo globalizado. Então, você precisa tentar adequar, por exemplo, aquele ensino a algo que seja um pouco mais leve, mais divertido, e a criança consiga absorver melhor. É comprovado cientificamente isso, inclusive, né? Que a criança ela consegue aprender mais, né? Primeiro, quando ela tem uma afinidade com a disciplina, quando ela tem uma afinidade com o professor. Por isso que eu bato tanto na tecla da pedagogia do afeto, que eu acho que o professor ele tem que ser próximo ao aluno, não só ali para passar um conteúdo, mas assim, a gente acaba sendo um pouco de psicólogo, conselheiro, às vezes até dos pais a gente acaba sendo um pouco de psicólogo, né? E aí a criança se sentir à vontade para falar alguma coisa. E aí é comprovado isso, que ela aprende quando ela tem um afeto maior pelo professor e quando ela se diverte naquele aprendizado. Né? Então, a matemática é uma coisa interessante, porque é engraçado assim falar isso, mas as duas disciplinas que a gente tem hoje, não que as outras não tenham sua importância, acho que todas elas têm sua importância, né? Mas as duas disciplinas que se batem tanto hoje, que tem mais conteúdo, né? E é considerado pelas escolas, pelas instituições, assim, as disciplinas mais importantes, né? Português e matemática. E aí é o que eu venho até falando ultimamente sobre essa questão de se enfatizar mais essas disciplinas dentro
da academia. Quando eu falo assim, dentro da graduação, quando o estudante está ali, né, fazendo a graduação em pedagogia, ele ter mais acesso a esse tipo de conteúdo, porque a gente vê bastante hoje se falar muito, né, educação especial, educação inclusiva, que foram cadeiras trabalhadas também na graduação, que foram fantásticas, mas a gente não vê tanto, por exemplo, a matemática presente em eventos como congresso, simpósio de pedagogia, né, falar mais da didática da matemática. E a matemática é um gargalo, né, assim, da sociedade, né? Existe uma cultura que cerca aí a matemática, que ela é complexa, difícil, pesada, chata, enfim. E às vezes até bloqueia a criança, nem conhece o que é a matemática, mas só de ouvir falar, ele já cria aquele medo, aquela tensão na disciplina. Eu acho que você já deve ter passado bastante por isso, né, A Hugo? menina já chega assim, mas esse assunto é muito difícil. Eu nem expliquei o assunto, é só o nome dele aqui agora. Não, Não, e se tiver uma letra no meio, né? não, o engraçado é que, tipo, às vezes os meninos sabem fazer com a letra. Eles sabem fazer com um X. Mas se você botar um A no lugar do É. X, acabou o menino. É porque ele já tem esse preconceito já. Não, mas letra, porque letra é bem complicado. Semana, inclusive, eu estava dando uma aula sobre usando, né, letra e no livro tinha letra O. E eu vi que eles ficaram confusos, porque o O parece com zero, né? Eu disse, não, vamos fazer então, esquece o livro, eu vou usar o X. Aí coloquei o X no quadro, aí eles aprenderam melhor. Você vê, só fiz mudar a letra. Eu disse, ó, vocês podem colocar um Z, um Y, né, um F, um G, vai dar no mesmo aí, né? Bote um quadrado. Um quadrado, enfim. Mas aí já tem essa cultura, né? Que a matemática é difícil, que a matemática é algo complicado e já cria aquele peso em torno da matemática. E por que que a gente também não trabalha essa matemática de uma maneira mais leve? Né? Traz essa matemática de uma forma assim. Então, eu sempre brinquei na sala, disse, minha gente, matemática é uma delícia. Matemática é muito bom, eu gosto muito de matemática. Porque o próprio professor, às vezes, entra na sala e diz, é difícil, né? O professor mesmo diz, é difícil, olha, realmente. Aí já começa, né? Tem assuntos que é. Não, é porque tem gente que realmente não gosta. Por exemplo, tem assuntos. Mesmo que o professor seja, tem assuntos que o professor é mais afim de dar. Digamos assim, Sim, ele se sente mais à vontade, confortável em vontade. dar. E aí aqueles assuntos que o professor não é tão confortável em dar. Assuntos que o professor é mais confortável de ministrar lá, vai ser um assunto normalmente que o aluno que vai gostar mais. Porque normalmente o aluno se espelha também um pouco no professor. Se o professor se sente mais à vontade de dar o assunto, o aluno ele vai se sentir mais à vontade de assistir a esse assunto. Por isso que teve um dia que um aluno perguntou para mim, Hugo, qual assunto de matemática tu mais gosta? Eu parei assim, eu fiz, acabou a aula, eu não respondi. Porque gosta de todos, né? Exatamente. Mas assim, é por isso que eu te falo, mais uma vez a gente vê que o aluno ele se identifica, né, com o que o professor gosta, né? Uhum. Paulo Freire já dizia assim que o aluno ele aprende pela corporificação, né? O que é isso? É do exemplo do professor. Não adianta, por exemplo, eu ensinar ética, vou dar um exemplo, eu vou ensinar a disciplina de ética. Aí a gente ensina na teoria o que é a disciplina de ética, e na prática o professor ele acaba fazendo naturalmente, né, para ele algo totalmente contrário do que ele faz na frente dos alunos. E o aluno ele vai aprender o que foi passado a teoria ou a prática que o professor está apresentando, Faço o né? que eu É digo, igual, mas não não faço o faço que eu por faço. faz, exato. É igual o pai e uma mãe que fala assim, você não vai fazer isso. Aí ele faz, mas assim, olha, eu posso fazer, você não, né? Então assim, a criança fica sem entender por que que ele pode e eu não posso ser algo errado, né? Então ela aprende pela corporificação, ela aprende pelo que o professor ele passa ali. Então eu comecei a perceber, por exemplo, que quando as aulas são mais dinâmicas, eles se envolvem muito mais. Né? Eles gostam quando tem um debate, eles pesquisam porque eles querem participar, eles querem mostrar. É claro, assim, eu não estou falando, estou falando uma maioria, né? A gente sabe que tem criança que é mais tímida, que participa menos, que não gosta muito de falar. A gente tenta estimular de uma outra maneira, mas os debates eles trazem um conhecimento muito rico, né? E trazer coisas diferentes. Por exemplo, a gente teve uma aula recente sobre racismo,
que foi de ética. Eu trouxe uma professora, que foi minha professora da faculdade, né? E é coordenadora do mestrado. Ela é ativista, né? De mulheres negras e trouxe para a sala de aula uma temática para que eles discutissem. Então, eles se envolveram, choraram, se emocionaram, queria que mandasse outro link, não queria que a aula terminasse. Então, assim, eu tenho certeza, eu tive um resultado muito positivo no comportamento de crianças que faziam determinado bullying, não estão fazendo mais, né, depois desse debate. Então, você aprende só com a teoria, será que às vezes não precisa você quebrar um pouco isso, né, e trazer algo diferente? Aí é o que eu falo dos jogos. E até, vou até pegar um gancho aqui. E até essas estratégias, como você falou agora, elas estão sendo usadas recentemente. Recentemente, está falando nas aulas de pandemia. A Sim. gente está tendo, como a gente está falando de pandemia, a gente está tendo aulas EAD, as aulas virtuais, que estão funcionando, cada colégio está do seu jeito, né? Tem colégio que está gravando aula, tem colégio que está fazendo aulas ao vivo para os alunos. Então, essas jogadas que a gente está fazendo agora, esses lances de gamificação, essas palestras, ficaram mais fáceis, né? De você trazer uma pessoa aqui por vídeo. Vou chamar uma especialista aqui em racismo, por exemplo. Então, ela vir por vídeo é mais fácil do que ela vir presencial. Sim, com certeza. São jogadas que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo essa exploração, né? É o que eu costumo dizer, né? Tem o lado positivo e tem o lado negativo de tudo. Tudo na vida vai ter o lado positivo e o lado negativo, né? No início, eu falava, antes de ter a pandemia, já se discutia algumas coisas sobre ensino online, né? À distância. Na educação, eu sempre fui contra, porque eu acho que tem essa questão da necessidade da interação social, que desenvolve a criança também. Sim, sim. A gente vê isso na BNCC, né, que hoje é a Base Nacional Comum Curricular, que rege a educação, e todas as disciplinas trabalhadas de forma multidisciplinar ou interdisciplinar, ela vai trazer interação social e se preocupar com o outro além de você. Então, a criança ela precisa desse convívio, não é à toa que eles reclamam tanto, assim, tia, eu queria voltar para a escola, eu queria ver meus amigos, né? Mas foi algo que foi paliativo. A gente precisava resolver, de alguma maneira, algo que surgiu, que foi inesperado. E aí os professores tiveram que se reinventar para trazer também aulas diferenciadas, mais atrativas, porque a gente sabe que não é a mesma coisa de uma aula presencial. Exato. E é aí onde entra a parte positiva. É muito mais fácil, por exemplo, hoje eu trabalhar algo diferente, tecnológico, numa aula online, do que numa aula presencial. Porque se a escola ela não tem aquele equipamento todo tecnológico, a gente pode usar nessa aula online que a gente está fazendo pelo Zoom, por exemplo, ou qualquer outro aplicativo. E aí você pode trazer um vídeo, você pode trazer um aplicativo de jogos, como foi o caso que eu falei com eles, o Kahoot, né? Que eles ficaram, tia, manda mais um link, manda mais um link. Eu, calma, minha gente, acabou a aula. Então, assim, eles ficam empolgados e estão respondendo conteúdos do dia a dia. Então, é uma coisa que a gente pode trazer de diferente e trazendo para a matemática também, por que não? Né? Exato. Eu não conheço todos os aplicativos que existem, mas acho que você deve saber melhor que eu. Tem coisas que você pode trazer para a matemática que vai tornar a aula muito mais divertida do que simplesmente usar o quadro e fazer uma resolução no quadro. É claro que você não vai deixar de usar, você não tem como dar uma aula show todo dia, né? Até porque a gente não ia aguentar fazer isso todo dia. Mas, assim, uma vez ou outra, né, quebrar um pouquinho dessa rotina, né? Deixar algo diferente, eu acho interessante. Vamos falar um pouquinho agora do mercado de trabalho. O mercado de trabalho para uma pessoa formada em pedagogia, o pessoal já deve ter entendido, mas vamos lá, fala um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Então, muita gente, né, pensa que... Foi importante você falar isso, porque a maioria das pessoas pensam que quem se forma em pedagogia só pode trabalhar em escola dando aula, né? Tem essa ideia de que, vou formar em pedagogia, você é professora de sala de aula. E aí você tem infinitas possibilidades, além de dar aula. Tem gente que se identifica com a sala de aula, tem gente que está fazendo curso de pedagogia e não pensa em dar aula. Pensa em trabalhar com pedagogia hospitalar, que existe a pedagogia hospitalar, né? Existe concurso, inclusive, para a área de pedagogia hospitalar, né? O Hospital das Clínicas, um dia desse, abriu um concurso, né, com um salário até bacana, tudo para você atuar na área de pedagogia hospitalar, né? Que é dentro do hospital, com crianças que estão em tratamento. Então, assim, você tem nas especializações outras possibilidades também, né? Mas sem especializações, você pode trabalhar com consultoria em educação,
né? Trabalhar em editora, né? E você pode trabalhar na área de educação inclusiva, educação especial. Por exemplo, fazendo uma especialização em psicopedagogia ou neuropsicopedagogia, você pode até clinicar, se você fizer psicopedagogia clínica, né? Porque tem institucional e clínica, e aí você pode clinicar. Então, assim, existe um leque de opções para quem está se formando em pedagogia, né? E eu até brinco, às vezes, assim, fico até chateada, às vezes, quando chega alguém assim, um colega, algum colega que lhe conhece, fala assim, tu só dá aula. Aí eu faço, meu Deus, ele tá achando pouco, né? Ele acha que não é trabalhar. Né? A gente trabalha, rala que só, e pergunta, tu só dá aula para criança? E torna a nossa profissão... Não, eu sei que às vezes Menosprezar, né? às vezes é de uma maneira ingênua, né? Às vezes é de Uhum. uma maneira... eu até comparo, faço uma analogia disso com um preconceito que existe na sociedade, que a gente chama preconceito e racismo estrutural, né? Que são aqueles que de forma inocente as pessoas fazem sem sentir, mas já está tão Acostumado. dentro da cultura, da nossa cultura. E é a mesma coisa com o professor. Já estão tão acostumados à questão de não ter o valor que deveria, né? Em que acha que tipo só dar aula para criança é a mesma coisa quando é infantil, né? O pessoal que olha assim para professor do infantil, ele só faz o quê? Dá comida e cuida da criança. E é muito difícil, né? Cada área tem uma sua dificuldade. Por exemplo, o professor do infantil é um guerreiro, porque além dele ensinar a parte principal da criança, que é a base ali do começar a estimular tudo aquilo, né? Identificar as fases daquela criança e inserir corretamente o que é que ele deve aprender de acordo com aquelas fases, além do mais, né? Lidar com essa agitação toda que a idade tem, né? É impressionante. Então, cada fase vai ter sua dificuldade, né? E o seu esforço. Então, quando alguém chega para mim e diz assim, tu só dá aula, eu digo assim, não, tudo é dar aula. Pode ter certeza. Minha vida é dar aula, mas é bem trabalhosa. Mas é fato, porque existe essa cultura, E é entendeu? proveitosa, E é né? proveitoso, porque a gente aprende também, né? Uhum. A gente aprende com os alunos e a gente aprende estudando para poder dar aula. Então, estamos sempre aí atualizados. Com toda certeza. A ideia do se professor é necessário sempre uma reciclagem, né? Ele sempre precisa Agora, estar lá atualizado sobre sei lá, para matemática, o novo teorema que o pessoal está utilizando, quais são as questões que caem em concurso, por exemplo. O pessoal de pedagogia é bem mais do que tudo, né? Precisa saber de tudo um pouco. E precisa estar... polivalente. É bem pesado. E assim, eu costumo dizer assim que a gente, além da gente estudar e aprender com os alunos, porque eles também trazem coisas novas, Sim. né? Eles trocam essa ideia com a gente, traz algo inusitado. Às vezes uma pergunta assim até polêmica em sala de aula. Se deixar, eu tenho alguns exemplos aqui assim, a gente se diverte também. Mas assim, um recado que eu queria dar para quem desejar seguir essa área de pedagogia é se você gostar, se você for fazer, faça porque você gosta, né? Não queira fazer pedagogia apenas porque tem um mercado aí disponível, porque assim, quer queira ou não, educação ainda é uma área que é difícil a pessoa ficar sem trabalhar, porque educação e saúde, né, é primordial ali. Apesar de não ter o valor que deveria, mas Uhum. assim, é algo que é um campo bem aberto. Mas assim, você precisa gostar, porque é uma área bem desafiadora. É prazerosa para quem gosta, mas é bem desafiadora. E a gente se diverte também. Às vezes a gente... Eu vou falar uma situação até para quebrar um pouquinho o clima sério, assim, para torná-lo engraçado. Um dia desse eu estava dando aula de ciências, né, de sistema endócrino, e aí eu estava falando sobre os hormônios, aquela coisa toda, sobre a adrenalina. Expliquei o que era a adrenalina, e aí eu tive uma aluna que levantou a mão, aí disse assim, ô tia, eu sei a pior adrenalina que existe. Aí eu disse, como assim a pior adrenalina? Aí às vezes a gente não se controla, né? Acaba rindo. Aí eu disse, como assim a pior adrenalina que existe? Aí ela disse, casar, o casamento. É a pior adrenalina que existe. Aí, de onde você tirou isso? Aí a outra levantou a mão e disse assim, é mesmo, tia, de ficar pensando onde o outro tá, se chegar mais tarde. Então tem coisas que você se diverte, né? E eles trazem situações assim inusitadas que você acaba aprendendo também como é que eles fazem para enrolar numa aula online, né? Já aprenderam a fazer o holograma deles que se mexe. Então, você pensa que o aluno está assistindo a aula, ele foi no banheiro e está lá, ele se mexendo, né? Meu Deus Então, do céu. é,
Então você começa a perceber essas coisas que na hora tem a seriedade, mas a gente acaba achando um pouco engraçado também. Interessante, né? Outra coisa, o principal, por favor, se você quiser fazer pedagogia, goste, não só pedagogia, qualquer coisa relacionada à educação, goste de crianças, por favor, ou adolescentes, por Se favor. não tiver paciência, nem entra. Não. Não entre, porque do mesmo jeito que tem situações como essa, tem outras que tira você do sério, assim. Uhum. E você respira fundo, né? Você chama a paz, você tenta fazer uma meditação, né? Tenta trazer assim para você o Buda interior, Isso em fração de mas segundos, viu? em fração Você de tem que segundos. responder. Exatamente. E os questionamentos polêmicas que você precisa ter um jogo de cintura para responder, porque Uhum. a gente tem que ter muito cuidado, que aquela Sim. criança, quando chega em casa, ele pode até modificar um pouquinho a forma como foi dita e isso ser um problema, né? Então, alguns assuntos, por exemplo, a gente tem que ter cuidado, ver como é que vai responder, todo esse processo. Não é uma coisa tão simples, assim, chegar lá e vou dar uma aula hoje, né? Não, não é assim. Tem todo um conjunto. Pronto, era isso. O vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Juliana, pela participação, pela entrevista fantástica que foi. Certo? Eu espero que você tenha gostado também, tenha aparecido por aqui. E era isso. Eu adorei, assim. Eu espero também ter contribuído um pouco também, né? Foi Eu adorei ótimo. ter contribuído um pouquinho, né? Com o meu dia a dia para as pessoas que estão querendo fazer um curso de pedagogia ou na área de educação. Perfeito. Foi perfeito mesmo. Muito obrigado. Então, para você que assistiu até aqui, dá aquela curtida, não se esquece de curtir. Comenta aí qual é o próximo curso que você quer. Se inscreve no canal e compartilha com seus amigos que também querem saber sobre os cursos. E era isso. Tchau, tchau para vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.